В западных элитах они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Você com certeza deve estar ciente do que está acontecendo, uma vez que, por esses dias, nós fomos todos bombardeados com uma série de informações extremamente estarrecedora acerca do caso Epstein. Mais de 3 milhões de páginas em documentos foi liberado para que todo o público pudesse ver. E uma série de vídeos e fotos de páginas desses documentos chegou em nossas mãos, gerando pavor em nossas almas por tudo quanto estava escrito nessas páginas. Isso me fez lembrar um vídeo de 2009 de uma modelo mexicana, a saber, Gabriela Rico Jiménez, que em seus dias foi considerada louca porque participou de um desses eventos esses mencionado nesses documentos, aonde a maioria desses participantes eram da elite global. E falando de elite, eu quero abrir um parêntese para pontuar que eu estou literalmente falando da elite. Estou falando de presidentes, estou falando de empresários extremamente grandes no cenário mundial. Essas pessoas participavam de eventos particulares, eventos exclusivos só para nata. E nesses eventos se cometiam as maiores bizarrices. Essa modelo mexicana também fez parte de um desses eventos. E ela, talvez por ter uma sensibilidade mais aguçada, por não estar de corpo e alma entregue ao mal, surtou, eu vou usar o termo entre aspas, que ela não aguentou o que ela viu lá, ao ponto de acusar essa elite de estar consumindo, comendo, se alimentando como se este tipo de prato, que olha, eu vou citar para vocês, fosse uma comida gourmetizada maravilhosa. Só que a comida do qual ela se refere era basicamente seres humanos. É isso mesmo, ela acusou a elite de se banquetear com seres humanos. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. Esse caso gerou pavor em todo aquele que teve acesso ao documento ou pelo menos vídeos sobre esses documentos. Só que esse caso também me traz à memória um caso muito semelhante, não tão cruel quanto esse, mas na mesma esfera, que foi o caso de 2024, a saber, o caso P. Diddy, um grande artista, rapper norte-americano, acusado de diversos abusos sexuais contra diversas pessoas no cenário artístico norte-americano, que não só se limitava a isso, tanto um caso quanto o outro caso, o caso Jeffrey Epstein e o caso P. Diddy, ambos tinham de maneira direta ligação com cultos satânicos. O caso Jeffrey foi recheado, existiam informações inúmeras lá de assassinato, eu não posso nem usar esse termo aqui, de bebês, abuso de crianças, assassinato de pessoas adultas sendo oferecidas em cultos ocultistas e degustadas como se fossem porcos assados. No caso do Diddy, em 2024, o sacrifício era orgias, era sacrifício de relações inúmeras sexuais, tributadas a divindades ocultistas. Isso me faz ter uma percepção de realidade que às vezes eu deixo passar. E qual a percepção de realidade? Primeiro ponto, que a gente está falando de pessoas da elite global. A gente não está falando aí de uma ou duas pessoas somente, não. Eu estou falando das pontas do iceberg. Só que existem inúmeros nomes juntos com essas duas pessoas que eu te citei aqui. E o segundo ponto é o fato de ambos os casos estarem entrelaçados com o mesmo tipo de culto. Um oferece seres humanos em seus sacrifícios e o outro orgias sexuais
em seus sacrifícios. E a pergunta que não cala é: gente, como assim rituais? Como assim sacrifício? Como assim cultos ocultistas? E eu falo como assim porque a gente não liga pra isso, até porque isso não é um assunto, né, interessante, é fora da caixinha. Quem fala disso é associado com o teórico da conspiração, o maluco. Mas isso é uma realidade. Jesus, em seus escritos, certa feita, ele fala que o mundo já é do maligno. Talvez por isso, não é uma narrativa filosófica comum, um escrito poético de um dos seus discípulos falando sobre o seu discurso. Não. Ele está fazendo uma condenação. Ele está denunciando o sistema. Ele está dizendo: o sistema é satânico, é do maligno. E às vezes eu não ligo para isso. Ambos esses casos me ligam um alerta, me despertam um alerta para uma empresa que entra em nossos lares por ter a porta aberta por nós mesmos. E que empresa é essa, Alfredo? A empresa hollywoodiana, a empresa cinematográfica. É isso mesmo. Você sabia que quem comanda Hollywood é os grandes filantropos que se utilizam dela para injetar feitiços em tua casa, para injetar maldições secretas, sutil, dentro da tua casa? Mas você não liga para isso, até porque você é popular, você é uma pessoa que já passou dessa fase e não acredita em coisas espirituais. Esse vídeo não é para você. Mas você que entende do que eu estou falando e que tem uma noção do que eu estou falando, é um alerta sério para você. Talvez você esteja sendo vítima de encantamentos sutis liberados por sacrifícios e cultos que acontecem antecedendo grandes obras cinematográficas construídas em Hollywood e que a gente abraça como novidade, como algo extraordinário, quando na verdade aquilo ali não passa de portais abertos. E eu acabo sendo cúmplice e abrindo esses portais, ou melhor, dando acesso a esses portais dentro da minha casa. Isso é uma coisa para se pensar. Você já parou para se perguntar, porque em Daniel 10, uma grande realidade espiritual é manifesta ali. E alguém pode até dizer: mas tu tá pendendo aí para o cristianismo e tal. Não, a manifestação espiritual não é limitada ao cristianismo. Se você pesquisar outras religiões, você vai ver manifestações espirituais talvez até mais bizarras do que as mencionadas pela Bíblia, que é o livro portado pelo cristão. Independente de qual religião, uma coisa é fato e não tem como contestar: a realidade espiritual é mais real do que a física. E nós estamos vivendo literalmente uma guerra espiritual travada. Hollywood não é a terra dos sonhos. É o maior altar de feitiçaria a céu aberto do mundo. Acha que vai ao cinema para se divertir? Não. Você paga o ingresso para participar de um ritual. Olhe para o nome: Hollywood. Traduzido, madeira de azevinho. É a madeira sagrada que os druidas usavam para fazer suas varinhas mágicas. A função da varinha é direcionar a energia e lançar feitiços. É exatamente isso que a tela da sua TV faz com a sua mente. E quem segura essa varinha? A família Collins, uma das linhagens mais antigas, ligadas diretamente às bruxas de Salem. Eles não foram jogadas na fogueira. Eles migraram para a Califórnia e fundaram os estúdios. Eles trocaram o caldeirão pela câmera. Filme, cada clipe, cada tendência é um sigilo lançado no inconsciente coletivo. Eles não querem o seu dinheiro. Eles querem a sua crença. Você não é o público. Você é o sacrifício. Controlam a magia. Mas a próxima família controlava a coroa americana e pagou com sangue em praça pública. Talvez isso seja uma coisa de baixa relevância para alguns. Talvez seja algo de muita relevância para outros. Mas uma coisa eu tenho certeza e acredito que é uma verdade: o mundo espiritual é real. A guerra espiritual está em andamento. A maior mentira já inventada, que tem causado um alto índice de destruição, é o fato de que espiritualidade não existe. E através disso, pessoas estão perdendo a guerra, estão perdendo a batalha.
Itália estão perdendo as suas vidas por não acreditarem no óbvio. Mas a pergunta aqui no cara é: e você aí? Em que você acredita? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus te proteja. E esse é mais um vídeo do canal Fala Alfred.